Esse vídeo é uma produção técnica que faz parte dos compromissos do edital de professores bolsistas do Programa Pesquisa, Produtividade, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. É destinado aos alunos do curso de Psicologia e profissionais com interesse em melhorar seu status de informações sobre o uso de terapias combinadas e ferramentas complementares no tratamento de indivíduos com transtorno do espectro autista. O vídeo apresenta uma entrevista com as participações de alunos, o professor responsável e a profissional entrevistada, Rosa Kelma da Silva Carneiro, que é musicoterapeuta, mestre em educação, analista do comportamento e coordenadora dos programas ABA e Denver em uma clínica de reabilitação de indivíduos com transtorno do espectro autista em Niterói, Rio de Janeiro. Agora, mudando um pouco, lembrando também de que você falou sobre os planos de saúde e tudo mais. Então, aqui é oferecido um trabalho multidisciplinar para Sim. para vários profissionais. Como é que se dá isso? Eu tenho uma criança, eu tenho um filho com TEA, venho tratar aqui. Então, se há uma necessidade de passar pelo tratamento envolvendo o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, como que se faz o pagamento? Como é que se paga individualmente? A gente Quantas tem. sessões por semana? Depende muito do par, né? A gente tem o atendimento particular, temos, mas hoje grande parte dos atendimentos vem por liminares judiciais. Porque é um tratamento muito custoso, muito caro, né? É caro pra gente, né? Pra gente enquanto clínica, porque eu também não vou pagar pouco pro meu profissional, porque eu quero profissional capacitado aqui. Eu não quero rotatividade de profissional, então, se eu incentivo meu profissional a investir na profissão dele, eu tenho que pagar bem, né? E a gente tem. E um dos motivos que a gente não sai do chão, né? Que a gente fala isso, do chão da clínica, é porque a gente, enquanto sócio, a gente também recebe pelos atendimentos que a gente faz. Nós temos, a gente deve estar com em torno de 80 pacientes aqui, 80. né? Nem todos fazem o intensivo. O que fazem o intensivo, nós devemos ter em torno de 30, Quando 28, você fala 30. intensivo, são É o quantas vezes por ABA, semana? é o ABA e o DEMB com as 30 horas, ou 15 horas, ou 20 Nossa. horas, né? Alguns são feitos aqui na clínica integralmente, porque o plano não autoriza que seja feito fora, e nós somos E o obedientes. plano, ele assume Assume judicialmente, né? judicialmente, como você falou. Agora veio a minha Aham. pergunta. O que acontece? Então, essas crianças, elas foi feita lá a avaliação, passaram pelo tratamento, então evoluiu, desenvolveu habilidades, funcionalidades, muito bem. Aí vai mudando, a intervenção vai mudando. Mas há o risco de retroceder? Sim, sim. Tem crianças que acontecem questões, intercorrências, né? Né? Crianças que às vezes acontece, por exemplo, entrada de puberdade. É sempre um momento muito crítico, porque começam os hormônios, às vezes a medicação precisa ser revista, e às vezes de um dia para o outro aquela medicação que estava show de bola com aquela criança passa a não funcionar mais. E aí a criança vira um bicho. Dá um desespero, porque você vê a criança sofrendo, você sofre junto, a família sofre, e não tem jeito. E o ajuste de medicação não é aquela coisa assim, né? Você vai ter que ir ajustando. O médico tem que ter aquela sensibilidade, vai mexendo aqui, sobe aqui, vai aqui. E os médicos que normalmente acompanham nossas crianças, eles são bem legais, bem parceiros, né? Aquela coisa de ligar, não, hoje vamos tentar mais uma gota, vamos ver se funciona. Como é que tá? Me liga no final do dia. Funcionou, não funcionou, não. Uma gota não fez nem cosquinha. Então vamos tentar duas. E assim vai. Porque não é fácil. Agora, e aí é muito comum para uma criança, o adolescente. O adolescente, às vezes, ele entra na adolescência com nível de suporte 1. Mas ele vai se deparando com as dificuldades da adolescência. Às vezes, aquele grupo social. Então, não chama mais tanto ele para sair. Ele já começa a ficar mais sozinho. Ele já começa aquela habilidade social que falta para ele, de saber como chegar numa garota. Não vai ter.
né? Ou na sua escolha, né? Às vezes aquele sujeito é um sujeito homoafetivo, e ele não sabe como vai lidar com isso. E aí, às vezes, aquela criança que era um TED nível de esporte 1 se depara com um adolescente com nível de esporte 2. E isso acontece, isso não é raro acontecer. E aí você tem que construir um trabalho, construir essa habilidade social de novo para que ele volte, né, a ir para o nível de esporte 1. Como também, né, quando sai do tratamento intensivo, os pais têm que continuar engajados, né? Aí, no E caso aí da existe uma criança, outra questão, que né? se... Quando chega na adolescência, aquele pai que era ultra, super, hiper engajado, ele às vezes não tem mais força, fôlego, nem paciência para ser ultra, hiper engajado. Difícil. E aí tem uma outra questão, né? Que a gente fala assim, porque o adolescente com neurodivergência, a sexualidade é mais exacerbada. Não, não é mais exacerbada, é a mesma coisa. O que acontece é que quando os hormônios de um adolescente estão assim, a 1000 por hora, em que nível que ele está? Ele está no ensino médio, estudando pra cacete, se preparando pro Enem, se preocupando com profissão. E o que acontece com um sujeito com deficiência intelectual, né? Vamos colocar, né? Não só criança com TEA, mas aquele sujeito que tem deficiência intelectual quando chega na adolescência. O nível de estimulação dele cai, porque já são poucos os lugares que oferecem tratamento para adolescente, para o jovem. Ele não vai para uma faculdade, porque ele não vai conseguir acompanhar. Nós não temos cursos profissionalizantes para o sujeito com deficiência intelectual. Né? Eu converso muito com um grande amigo meu que é do Senai, ou do Senac, não sei, da gente fazer uma parceria que tenha cursos profissionalizantes para o sujeito com deficiência intelectual. Porque ele tem que se preparar para o mercado de trabalho. Em paralelo, a gente tem que trabalhar com a família. Falar, olha, ele tem uma deficiência intelectual. Ele vai conseguir trabalhar, mas ele não vai conseguir ser o diretor da empresa, nem o gerente júnior. Ele vai ser um analista. Ou vai ser um empacotador de mercado. Mas ele pode ser empacotador de mercado com dignidade. Ter o dinheiro dele. Ter a autonomia dele minimamente. Eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta bem dentro do nosso contexto. Hoje a gente vê nas faculdades, né, entrando, são alunos que ingressam e que vêm dessas condições. Então, será que o que a gente está ensinando, a forma que aquilo está sendo transmitido, até que ponto ele considera, né, as pessoas com essas condições ali também? E aí a gente vai discutir uma grande questão. Que a gente precisa reelaborar isso? Será que os recursos que a gente oferece hoje de aprendizagem alcançam adequadamente, minimamente? Assim, eu tenho alguns pacientes, né, como sou formada há 34 anos, tenho ex-pacientes meus que já estão no mercado de trabalho. E eu adorei, quando eu fui na Estácio, eu fui caloura de um ex-paciente meu, que eu no corredor rosa! Cada concordãozinho, TED, deu Sinceramente, eu esporte. fico preocupado, porque a gente consegue ver, né? Na verdade, o que a gente tem que pensar, a gente tem que discutir será que eu tô no modo dele? Será que eu tô ali sincronizado com o modo dele entender, perceber? Na verdade, o que a gente tem que discutir duas questões, né? Vamos falar especificamente da psicologia. Primeiro, que sujeito profissional eu estou colocando no mercado? Quem é esse sujeito que eu estou formando? E isso, acho que toda instituição de ensino superior tem que pensar nisso. Quem é esse sujeito que eu estou formando? Como está sendo essa minha formação? E o que esse sujeito com neurodivergência vai ter condições de exercer no mercado de trabalho? Como eu vou trabalhar para que ele se encontre no mercado de trabalho e tenha um encontro digno, mesmo com as dificuldades dele? O que ele quer fazer? Ele vai ser um excelente pesquisador? Então vamos olhar, né? Ele vai ser um excelente pesquisador. Ele vai trabalhar com RH? Ok, vai trabalhar com RH. Mas ele também tem que conhecer quais são as eficiências e quais são as deficiências, assim como todos nós. E aí a gente esbarra numa questão direta. Não dá para ser um profissional que trabalha com a escuta do outro se eu não escutar a mim mesmo. E me fale aqui vocês, se alguém tem alguma pergunta a fazer, aproveitar a oportunidade. Bom, eu fiquei um pouco em dúvida se o acompanhamento só vai até adolescente, se também oferece tratamento para adultos. Então. Sim.
Sim, aqui a gente também trabalha com adultos e com idosos. Os idosos, a gente começou a trabalhar com os idosos por conta das nossas mães mesmo, né? Das demandas do envelhecimento. Porque eu acho muito isso. Acho que a gente faz a nossa clínica com a cara da gente. Então, a mãe da Cássia precisou, o pai da Cássia precisou, e aí foram chegando outros idosos. A gente tem um programa de idosos na sexta-feira, né? O que eu chamo do meu grupão da musicoterapia é um grupão que tem desde do Pedro, que vai fazer 25 anos, que tem Down e TEA, até o Rodrigo, que tem 56, que é mais velho do que eu, né? Todos têm. Alguns têm TEA, outros têm deficiência intelectual TEA. Nós temos um companheiro também de grupo que tem uma síndrome genética rara, e todos são adultos. E trabalhamos ali flexibilidade cognitiva, aí é o desafio. Trabalhar essas funções executivas, tendo que adaptar para o sujeito também que tem deficiência intelectual. Não dá para trabalhar da mesma forma. E aí é o desafio da TCC. Mas se você consegue, né? Porque ele tem deficiência intelectual que ele não tem a condição de aprendizagem alguma, né? Agora a gente tem que ajustar a forma que você vai fazer o trabalho. Eu também tenho uma pergunta. É mais uma questão de você se depara com desistência, porque eu penso que alguns pais talvez possam se sentir muito ansiosos para que o tratamento aconteça em um clique. Então, tipo assim, a minha pergunta era mais como vocês, todos os profissionais aqui da clínica, lidam mais ou menos com esse pai que talvez esteja pensando em desistir. A gente, assim, é um direito desse pai, né? É um direito dele até não gostar do trabalho da gente. Preferir, por exemplo, eu sempre quando estou recebendo um pai com intensivo, eu falo assim, olha, aqui eu vou trabalhar, eu vou priorizar sempre a aprendizagem pelo modo natural. Porque é nisso que eu acredito. É essa análise do comportamento aplicada que eu acredito, que eu vejo. Eu vou trabalhar muitos por projetos. Eu tenho pacientes aqui que adoram futebol, então eu vou trabalhar pelo viés do futebol. Vou trabalhar as habilidades dele envolvendo futebol. Tudo ligado ao futebol. Se você está me esperando que eu faça uma caixa de exercícios de jogos, que eu sente numa mesa com o paciente, que eu sente terapeuta, que sente numa mesa com ele, e fique montando joguinhos e faça igual, aqui não é o melhor lugar para você. Então eu prefiro que você não fique conosco. Eu posso te indicar para lugares que fazem trabalhos seríssimos nesse modelo. Porque eu não vou conseguir fazer. E tem mães que preferem, até porque é mais fácil o manejo quando você faz com DTT. E eu não gosto. Então, até vem muito da formação da musicoterapia, né? Eu não consigo. Uma condição também bem, né, associada do sono, né? Irritabilidade, ansiedade, mas sono, que também é um desafio, né? Por isso que a gente tem que ter sempre muita parceria com o médico. Porque o médico tem que medicar, não tem jeito. Uma criança que não dorme, a criança tem que dormir. Tem que dormir. Mas ele tem 2 anos, vai entrar com antipsicótico? Ele precisa dormir. Melatonina não funcionou, esse médico tem que ver alguma coisa, porque ele precisa dormir. Agora, eu já ouvi de médica, eu conversando com o médico pelo telefone, assim, olha, é importante, ele não tá dormindo, ele tem 8 anos e não dorme, minha mãe não dorme há 8 anos. Você não quer que eu medique ele pra mãe poder dormir? Eu falei, por que não? A mãe não precisa dormir? Se a mãe surtar e enlouquecer, se matar o filho e se matar, a gente também tem que cuidar dessa saúde mental dessa mãe. A gente não, por mais que aqui a gente não acolha terapeuticamente ainda essas mães, meu sonho é conseguir fazer um grupo de mães aqui, que a gente consiga fazer esse trabalho aqui, mas a gente precisa ainda organizar melhor esse formato de trabalho, mas a gente precisa também fazer esse trabalho, ter uma acolhida terapêutica para essas mães, como qualquer mãe, né? Quem é mãe aqui sabe quanto que é enlouquecedor. Você se esquece durante muito tempo. A nossa responsável técnica, né? Ela voltou agora da licença maternidade, e a bebê dela vai fazer 3 meses ainda semana que vem. Ela falou assim: eu voltei, eu fui no salão
cortar minhas unhas do pé, fazer minha unha, porque eu ia voltar a trabalhar, porque eu tô há 2 meses sem olhar pra mim. Eu falei, normal. Eu cheguei a 96 quilos na maternidade. E é isso, de repente você para de se olhar. E isso acontece a gente por um tempo que a gente tem um filho típico. Imagina uma mãe atípica que não consegue ter esse tempo por 10, 12, 14 anos. Então, essa mãe também tem que acolher. E esse médico também tem que entender que a mãe precisa dormir. Que a família precisa dormir. Não tem como acordar às 3 horas da manhã e aquela criança fica gritando 2 horas. Que a mãe vai ser combinada a se retirar do prédio, né? E tudo isso. Aproveitando esse gancho que você está falando dos pais, dessa questão que você gostaria de ter até um grupo para dar suporte para as mães, você também falou anteriormente que você não gosta de treinar os pais a fim de não engessá-los durante um procedimento para eles virarem os terapeutas dos filhos. Mas de que forma a gente consegue fazer essa abordagem no sentido de não engessá-los, mas conseguir preparar eles para algum tipo de situação em casa, sim. cotidiano? O treino de gestão de comportamento, sempre que não é toda criança com TEA que precisa da gestão de comportamento. Quando o pai precisa dessa gestão de comportamento, aí a gente tem que sentar e treinar mesmo, não tem muita condição. A gente tem que treinar esse pai, ele vai fazer a tabelinha que é o antecedente, comportamento e consequência. Ele vai ter que preencher, a gente tem que deixar uma filmadora filmando quase que o final de semana inteiro para a gente poder entender o que provoca um comportamento disruptivo, né? Isso às vezes acontece, ficar lá olhando, né, para entender qual foi o antecedente. Às vezes o pai não identifica, mas a gente tem que sentar e identificar. Ensinar, às vezes, esse pai até fazer minimamente uma análise funcional daquele comportamento, entender o que aquele comportamento quer dizer, né? E tentar fazer com que esse pai instrumentalize também o filho a dizer de forma apropriada. Eu quero sua atenção, brinca comigo. Não quero que ele bata a cabeça, eu quero que ele fale, brinca comigo. Chamar a atenção de uma forma apropriada. Entender os mecanismos de fuga, a hora que você pode deixar fugir, a hora que você não pode deixar fugir. Entender quando ele quer obter algum objeto, então você vai instrumentalizar ele para pedir algum objeto, né? Dificuldade da comunicação, deseja alguma coisa, está irritado. E aí não consegue se comunicar e aí faz o comportamento. E aí vai escalonando, aí chega uma hora que ele explode. Então, assim, no caso de gestão de comportamento, você tem que instrumentalizar mesmo, não tem jeito, né? E é claro que você está junto ali do pai. E às vezes o pai não vai conseguir fazer a gestão que precisa. Aí entra a figura do assistente terapêutico. O assistente terapêutico vai fazer junto com o pai. Às vezes o assistente terapêutico provoca um pouquinho aquela criança, para a criança sair do prumo, e vai ensinar o pai como fazer. Aí depois ele vai, em outro dia, vai provocar e aí vai falar pro pai, faz você. Faz você. Faz você, até que ele tenha autonomia de fazer sozinho. Entendeu? Então, assim, às vezes, muitas vezes até, não adianta você ensinar o pai. Você tem que colocar junto ele dentro da sua sessão e fazer com que ele faça. Vamos brincar com seu filho. Mostrar como brinca. Fazer, vamos lá. Estar junto. E isso que é o desafio. Mas quando eu falo assim, eu queria fazer um grupo de mães, é porque eu acho que elas precisam de um espaço para rirem, para chorarem, para fazerem café da manhã. As mães aqui sempre fazem muito isso. Elas saem juntinhas, tem um grupo que sai juntinha, elas fazem festa de final de ano e combinam isso, combinam aquilo. E eu acho que também teria que ter esse espaço de trabalho conjunto. Porque às vezes o que uma mãe está passando, a outra já passou. E é uma troca de experiências. Esse espaço, essa roda de conversa, ela é muito importante, né? Como que foi importante para mim quando eu fui mãe, que uma grande amiga minha que tinha a filha mais velha, 3 meses, falou assim, ó, usa isso aqui para cólica, porque isso aqui é maravilhoso. Pá! Isso é importante pra gente que é típico, pro que é atípico também é fundamental. Entendeu? Essa troca é muito importante. Sabe, feliz fui eu quando uma amiga minha
eu tava fazendo ritual do Cauli, que eu não esperava, né, ficar grávida mais, eu tinha desistido de engravidar quando eu engravidei. Aí eu observando ela tava com um filho pequenininho, eu vi ela com mochila. Eu falei, cara, esse negócio de mochila é bom, né? Aí minha irmã, não, vou comprar bolsa não, Ana, mochila. Que mochila? Eu falei, não, mochila. Né? Coisa que a gente vai aprendendo, né? De olhar a outra mãe fazendo, né? E elas precisam disso também, porque é uma maternidade atípica. E não adianta, a minha experiência enquanto mãe típica, muitas vezes não vai ajudar. Outra mãe, às vezes, vai ser mais útil do que, às vezes, eu como profissional. Eu vou poder ensinar técnica, mas o fazer, né? Que brinquedo vai ser mais legal para ele de Dia das Crianças? Porque ele tem 10, mas ele se interessa por brinquedo de 3 anos. Então, o que eu posso dar? Ah, eu dei isso, o que é? Entendeu? E por aí vai. Curiosidade mesmo. É porque da importância da família, né, no processo também. Tá pensando porque o TEA é muito genético, né? E, tipo assim, você já teve algum caso de ter que recomendar que os. Não recomendar, mas assim, da importância dos pais também fazerem ligação, às vezes, para eles poderem se entender no processo também. Porque muitas das vezes já vi casos dos pais se reconhecerem como neurotípicos por conta dos filhos. Aqui tem muito. Tem muito. Muito. Pai e os 2 filhos, a mãe e os 2 filhos, a filha e a tia, a avó e a criança, a avó, a mãe e a criança. Eu tinha um caso que não está mais conosco, que o pai e o filho, os 2 filhos eram autistas e o pai também. E o pai e o filho tinham uma estereotipia. Isso acontece muito, né? Muito. E aí, assim, eu não vou falar não tenha filhos, porque eu não sou Deus, né? Eu não falo isso pra ninguém. Até porque eu sou uma prova viva que mesmo com 46 anos, eu parei com praticamente 47, meu filho é típico. Então, você sabe. E eu acredito muito numa coisa de você, na estimulação precoce. Da mesma forma que o dengue, você vê se faz uma criança do TEA 1, do TEA 3 e pro 1, às vezes você consegue que aquele bebezinho que tem todo o irmão mais velho, até você um olhar um pouco mais cuidadoso, se aquela criança vier com TEA, ela já não vai ser tão grave, porque ela vai ter um olhar na estimulação cedo. A gente mesmo aqui traz a criança, a gente quer ver esse desenvolvimento, a gente quer dar uma olhadinha, não sei o quê, vamos ver. Tá tudo show, mano, vai pra escola, hein? Tem que ir pra escola, tá falando o que em casa, né? Porque a gente, é uma emergência, né? Enfim, é isso.